Pessoal, nossa aula agora é de ciências, certo? Página 154. Nós vamos estudar agora, pessoal, os micro-organismos. Então, a microbiologia, ela é um ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Então, o que são os micro-organismos, pessoal? Os micro-organismos, eles são seres vivos bem pequenininhos, e as dimensões deles elas não permitem que sejam observadas a olho nu pelo homem. Então, elas só podem ser visualizadas com a utilização de microscópio. E a palavra microbiologia, ela deriva da combinação das palavras gregas micros, que quer dizer pequeno, e bios e logos, que é o estudo da vida. Então, dessa forma, o estudo da microbiologia, ela abrange a identificação, a forma, o modo de vida, a fisiologia e o metabolismo desses micro-organismos, além das suas relações com o meio ambiente e outras espécies. Então, de um modo geral, os micro-organismos eles contribuem na fertilização do solo, reciclagem de substâncias e eles também participam de ciclos biogeoquímicos. Eles também podem ser utilizados na fabricação de produtos como iogurte, vinhos, queijos, vinagres, pães. Existem aí os micro-organismos patogênicos, que são os causadores de doenças em seres humanos, animais, plantas, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, certo? Os micro-organismos. Minha mãe me disse que entramos em contato com os micro-organismos no exato momento em que nascemos. Como pode ser isto? Os micro-organismos são seres muito pequenos. Eles não podem ser vistos a olho nu, apenas com aparelhos especiais, como os microscópios eletrônicos. No entanto, estão em todos os lugares, no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Há micro-organismos que nos fazem bem e há outros que podem causar-nos sérias doenças. Será que eles estão falando de vírus, bactérias, fungos e protozoários? Vamos conhecê-los melhor? Entenda melhor os micro-organismos. Bactérias são seres microscópicos, estão entre os menores seres vivos da Terra, estão em todos os lugares, mas não podemos vê-las, pois são invisíveis a olho nu. Existem bactérias que precisam de oxigênio para viver e outras que vivem sem o oxigênio. Para se alimentarem, algumas fabricam seu próprio alimento, mas a maioria se alimenta da matéria orgânica produzida por outros organismos. Podem viver onde os seres humanos jamais conseguiriam sobreviver, como nas profundezas dos oceanos ou em locais gélidos do planeta, ou seja, lugares muito frios. Importância das bactérias. Algumas vivem em raízes de plantas, tornando o solo mais rico em nutrientes. Juntamente com os fungos, promovem a decomposição de restos de organismos mortos. Têm a função importante no tratamento do esgoto, evitando a poluição dos rios. São utilizadas para a produção de alguns medicamentos. No intestino humano, vivem variados tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão, produzem vitaminas e evitam o aumento do número de bactérias causadoras de doenças. As bactérias também são utilizadas na produção de alguns alimentos, como queijo, iogurte, suco de uva, azeitona em conserva, picles, entre outros. Você sabia que na pele humana há uma diversidade de bactérias? Cada parte do corpo humano possui diversas espécies delas. A maioria delas é inofensiva e essenciais para a saúde da pele. É por isso que é tão importante lavar muito bem as mãos, evitando que bactérias causadoras de doenças fiquem nas mãos e depois passem para os alimentos e para dentro do nosso corpo. Pessoal, aqui nós estamos falando das bactérias que entram no nosso corpo. Nós podemos tomar também como exemplo o coronavírus. É um vírus, né? Diferente do que está dizendo aqui a respeito das bactérias. Mas ele também é um vírus que nós temos que tomar cuidado. Por isso, a higienização correta das mãos é importante para que bactérias e vírus elas não entrem, né, no nosso corpo causando doenças, certo? Por isso que é tão importante a higienização, certo? As bactérias podem também trazer-nos malefícios como cáries, cheiro de suor e até um odor ruim nos pés, o tal do chulé.
podem provocar algumas doenças que terão de ser combatidas com a utilização de remédios chamados de antibióticos. Prevenir é o melhor remédio. Então aqui, pessoal, nós temos aqui, vocês vão fazer depois a análise dessas informações abaixo a respeito de algumas doenças causadas por bactérias. Então nós temos aqui o tétano, a pneumonia, a tuberculose, a cólera, certo? Vocês vão dar uma lida nesse material, tá bom? Tá bem explicadinho. Depois nós temos aqui vírus. Os vírus são seres muito simples, são os menores micro-organismos conhecidos. Os vírus são parasitas obrigatórios, isto é, só se reproduzem dentro de outras células. Alguns tipos de vírus podem causar doenças em outros seres vivos, como animais e plantas. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Nos seres humanos, alguns vírus podem causar doenças como a gripe, o sarampo, a dengue. Observe a representação de alguns vírus. Então, aqui nós temos a representação de alguns vírus, HIV, vírus da raiva, ebola. Existem vírus no intestino, na pele, até mesmo no sangue humano. Há vírus que podem atacar bactérias e evitar as infecções no corpo humano. Léo, a ciência tem evoluído cada vez mais para encontrar respostas sobre os vírus. Exatamente, pessoal, a função de muitos pesquisadores é essa, encontrar a melhor maneira para que esses vírus, para que o nosso corpo consiga combater esses vírus através de vacinas e medicamentos, certo? Protozoários. A maioria deles não fabrica o seu próprio alimento e precisa alimentar-se de outros seres vivos ou dos restos deles. Podem viver em água doce ou salgada, em solo úmido e até dentro de outros seres vivos. Possuem diferentes estruturas de locomoção, ou seja, para poder caminhar pelo corpo, como cílios, flagelos e projeções de falsos pés. Então, temos aqui alguns exemplos, certo? Vamos entender melhor a relação entre os protozoários e outros seres vivos? Benefícios. Os protozoários alimentam-se principalmente de fungos e bactérias, assim, ajudam no controle desses micro-organismos no ambiente. Em rede de tratamento de esgoto, alguns protozoários são usados para retirar as bactérias, alimentando-se delas. Malefícios. Mas existem protozoários que são parasitas e podem provocar graves doenças como a leishmaniose, doença de Chagas, a malária. Eu coloquei 2 vezes a mesma folha, pessoal. Vamos aqui então, prevenção. Os micro-organismos podem estar em todos os lugares e muitos deles se proliferam em locais sujos. Então, por isso a importância da higiene, pessoal, sempre reforçando. Para evitá-las, podemos adotar algumas medidas. Lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Escovar os dentes após as refeições. Manter o calendário de vacinação em dia. Tomar banho todos os dias. Cortar as unhas e manter limpos as roupas e os sapatos. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a parte interna do braço ou com lenços de papel. Caso espirre na mão, lave-as muito bem depois. Evitar colocar as mãos sujas na boca, nos olhos, no nariz ou em machucados. Lavar muito bem os alimentos antes de comê-lo e beber água apenas filtrada ou fervida, ou seja, água potável. Separar os diferentes tipos de lixo e depositá-los em locais apropriados para evitar a proliferação de micro-organismos. Pessoal, então nessa aula nós verificamos o quê? Temos micro-organismos que são benéficos, temos os que fazem mal ao nosso organismo, mas ressaltando sempre a importância da higiene. Pessoal, não só a higiene agora, nessa época de coronavírus que nós estamos vivendo, até deixando de ter esse contato que nós temos durante a aula por esse motivo. Então, pessoal, cada um tem que fazer a sua parte, nós temos que colocar na cabeça das pessoas que não fazem a importância disso, de manter a higiene, certo? De cuidar, desse cuidado simples, de tossir, não pegar e levar a mão, tossir aqui no braço, se tossir na mão, imediatamente lavar a mão, porque isso pode contaminar outras pessoas, lavar muito bem os alimentos, certo? Descartar o lixo,
corretamente, escovar os dentes, pessoal, são coisas assim, é do dia a dia, é coisa simples, não é nada fora do comum, é coisa simples, coisa do dia a dia que faz a diferença na nossa vida, certo? Então, essa matéria que nós veremos agora é muito interessante, acredito eu que nós aprenderemos muito com ela, certo? Eu vou deixar marcadinho, mas eu vou deixar de lição para vocês a continuação, certo? A partir da página 162. Vou passar certinho para que vocês possam fazer em casa, tá bom? Beijos!